pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula iremos falar a respeito da lição da escola dominical, a lição de número 12, que tem por título A Evangelização Real na Era Digital. Então vamos tratar a respeito de como é feita a evangelização através da era digital. Porque sabemos que a tecnologia não veio por acaso. Tudo acontece por determinação de Deus. Então, se aconteceu de a tecnologia chegar ao que ela está hoje, é porque também Deus tem propósitos de salvar vidas, de trazer vidas para o seu reino através dela. Tá certo que ela beneficia em todas as áreas. Todas as áreas nós somos beneficiados pela tecnologia, como acontece com a internet, por exemplo. Internet, um telefone celular e outras coisas também, que podemos nos comunicar a qualquer distância. Então, se podemos nos comunicar a qualquer distância, então podemos também evangelizar em qualquer distância, principalmente aonde o evangelho não é permitido entrar literalmente, né? Onde o evangelho não pode ser alcançado diretamente, então os meios de comunicação, eles suprem as necessidades. Por exemplo, existe uma lei que não permite que se pregue dentro dos prédios, ou seja, não é permitido entrar grupos de crentes, grupos de cristãos para evangelizarem dentro de residências em apartamentos. Aí o que acontece? A era digital, esse momento atual, como o computador, internet no modo geral e todos os outros meios da gente se comunicar, a gente pode evangelizar por elas, que não tem impedimento, não tem nenhum impedimento a respeito disso. Então, Deus já falava lá pelo profeta Daniel, através do profeta Daniel, Deus já falava há muitos anos atrás, ainda mais de 2016 anos atrás, antes que existisse o nosso calendário normalmente, calendário civil, que antigamente era o calendário judaico, ainda muito antes, Deus falava por meio de Daniel, dizendo: a ciência se multiplicará. Mas antes de dizer que a ciência se multiplicará, primeiro Deus tinha dito o quê? Muitas pessoas correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O que é correr de uma parte para outra? É exatamente o crescimento do turismo. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o turismo ia crescer muito e não é diferente do dia de hoje. A palavra de Deus, ela é infalível. Tudo que ela fala acontece. Então, há mais de 2016 anos atrás, Daniel disse isso, quando aos olhos humanos não era possível haver turismo, porque não existia nem o meio de transporte que temos hoje, não existia nem avião, não existia carro, não existia nenhum desses meios de transporte, e hoje já temos, mas é para se cumprir o que a palavra de Deus diz, que a ciência se multiplicará, e ela já se multiplicou e vai continuar multiplicando ainda mais. Então, não é tempo de perder, não é tempo de ficar perdendo tempo sem evangelizar num momento como esse, pela rede social, para que vidas encontrem o nosso Salvador Jesus. Porque Jesus, ele está às portas e ele tem prazer que todos se arrependam e creiam no Evangelho e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí diz aqui na lição, nessa lição número 12, do terceiro trimestre de 2016, vamos falar a respeito de como devemos alcançar os pecadores para Cristo diante da rede social. Aí você pode dizer assim: quem são esses pecadores? Esses pecadores são todos nós, porém existem aqueles que estão longe de Cristo, e é exatamente esse o objetivo que a lição quer tratar.
é dos que estão sem Cristo. Porque se for levar em consideração a palavra pecador ao pé da letra, todos nós pecaram. Até a própria Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses todos aí está indicando que todos nós fomos gerados da natureza do pecado, porque viemos da semente de Adão, que pecou lá no início da criação. Mas o fato de todos pecarem não quer dizer que Deus não possa nos salvar, não. Deus salva, mesmo nós somos pecadores, Deus quer nos salvar, mas precisamos de falar da palavra dele. Uma observação aqui, uma observação que temos, uma coisa muito importante hoje para levar as pessoas a aceitarem a Cristo. Vamos dar um exemplo, a televisão, que tem sido um canal de bênçãos para muitas pessoas. Embora que a programação dela, existem programações que não faz bem para o nosso espírito, só satisfaz o corpo, só satisfaz os desejos temporários. Mas também tem programações que são edificantes. Por exemplo, existem canais evangélicos que estão ali para dar o suporte àquelas pessoas que não têm condição de ir a uma igreja, pessoas que estão deficientes, debilitadas, que estão presas nos seus lares, não têm condição de se locomoverem. Então a televisão ela está aí para isso. Mas isso não é motivo das pessoas se acomodarem, não. Se tem saúde, o certo é ir à igreja. Mas como aí acontece de haver muitas impossibilidades no decorrer do dia a dia, muitas barreiras se levantam, muitos obstáculos surgem na vida da pessoa, a pessoa pode também receber a palavra de Deus pela pregação que for falada na televisão, mas não pode ser em primeiro lugar, não. Não pode ser colocado isso em primeiro plano. Em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus. De buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Esta lição, ela também enfatiza que nós devemos ser reais pescadores digitais. Por que ele disse reais pescadores digitais? O comentarista está dizendo que nós devemos ter realmente a prática de quem precisa evangelizar virtualmente, ou seja, o evangelho online, o evangelho pela internet. Precisamos também ter técnicas, ter maneiras certas de abranger as pessoas. Não é de qualquer forma, não. Não é questionando a intimidade de alguém, não é discutindo sobre religiões que vai trazer edificação. Eu aqui não quero discutir religião de ninguém, nem sou contra quem tem sua religião diferente da minha, mas eu estou aqui para mostrar o que eu aprendi e que eu sei que Jesus também se agrada, é mostrar o ide dele, que ele disse, levar a palavra do Senhor a todos. Ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Observe, ide por todo o mundo. Se eu não posso ir pelo mundo todo, não é possível eu viajar por todos os países, não é possível eu sair da minha terra e andar por todos os lugares, mas eu posso ir através da mensagem online. Eu posso ir ao mundo através deste canal que estamos aqui falando. Podemos evangelizar pela internet. E ainda diz aqui, nessa lição, que isso aqui não se trata de um esboço enorme, é apenas uma noção do que é evangelismo virtual, do que é evangelismo por meio digitais. Temos que preparar a mensagem, né? Temos que primeiramente ser vocacionado para isso. Existe a vocação, que está dizendo aqui que falar de Cristo através da internet é um ministério que exige vocação, pois o ambiente da rede global de computadores acha-se
poluído com sites ruins e falsos, que acabam pregando outro evangelho. É nesse ambiente que sua página tem de fazer toda a diferença. Então, aqui está um dos primeiros requisitos, é que nós que falamos a palavra de Deus por este meio, temos que estar vocacionados, temos que sentir a chamada de Deus para isso e ter convicção que é Deus que está falando por mim, não eu falando por Ele. É Deus que está falando em mim e ter convicção daquilo que estou fazendo. Este é um dos pontos muito interessantes a respeito da evangelização digital. Outro ponto é saber que tipo de mensagem eu vou transmitir. O que é que eu preciso falar? O que é que os espectadores estão precisando ouvir? O que é que eles podem ouvir e o que eles não podem ouvir através da era digital? Qual assunto eu devo abordar? Os assuntos são esses. Devemos abordar assuntos voltados diretamente para Cristo, assuntos que revelem a natureza pessoal de Cristo, que é um evangelho cristocêntrico, ou seja, Cristo tem que estar no centro de tudo, e devemos também mostrar todos os sofrimentos que Cristo enfrentou, principalmente na cruz do Calvário, né? Que morreu naquela horrível cruz, que muitos chamam até de maldita, porque maldito foi aquele que é colocado sobre a cruz, está escrito na Bíblia. Então temos que mostrar que aquilo ali, Ele tomou em nosso lugar. Ele não merecia aquilo ali, não. Jesus não merecia passar por tudo aquilo. Mas Ele teve compaixão da humanidade e Ele obedeceu a voz de Deus quando Deus disse: vai, desce essa terra e salve a humanidade, leve a palavra à humanidade. Aí Ele aceitou. Mas se não fosse a disposição de Jesus, se Jesus não tivesse fosse obediente, se Jesus não quisesse cumprir esse ide, como ia ser? Quem iria no lugar de Jesus? Porém, a Bíblia diz que não havia um justo sequer que pudesse se compadecer da humanidade. Então, Deus olhou lá de cima, dos altos céus abaixo, não viu um justo sequer. Então, qual foi a atitude de Deus? Foi enviar o seu Filho Jesus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo através de Maria, mas que Maria não teve relação de contatos físicos com José. Foi ali uma obra extraordinária, foi Deus confundindo a biologia. Deus confundiu a biologia ali, mas Jesus teve que vir para fazer a missão, para evangelizar. E Ele evangelizou para que nós dessemos exemplo também. Nós cristãos, estou falando a gente que somos cristãos. Dar o exemplo para vocês que ainda não aceitaram Jesus, que vocês ainda não tiveram esse encontro maravilhoso, que eu sei que é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas também aquele que consegue, aquele que cria forças e abre o coração para Jesus, não se arrepende nunca mais. Então é preciso sabermos as mensagens que estamos falando, como uma mensagem como essa que eu estou dizendo a respeito do sacrifício de Cristo, não só daquele momento da cruz, mas de toda a trajetória que Jesus passou. Embora que não seja possível pregar todas em uma só pregação, mas você vai pregando aquilo que o Espírito Santo lhe conceder que você pregue. Em terceiro lugar, existe outro requisito para se evangelizar em público virtualmente. É chamada habilidade. Porque uma coisa é vocação e outra coisa é habilidade. A vocação, eu já falei de início, foi o primeiro ponto. A vocação é um chamado específico. Não se trata de um chamado qualquer, não. Enquanto que a habilidade já é o dom em atividade, já é o desenvolvimento que alguém pode enxergar em outra pessoa com
a facilidade que você vê em ela transmitir a palavra do Senhor, em ela se expressar de maneira clara, de maneira que a palavra venha surtir efeito, de maneira que a palavra venha impactar aqueles que estão ouvindo, venha arder dentro dos corações. Então isso requer habilidades. Habilidades dessas em saber manusear bem toda a palavra de Deus de maneira correta. Porque se não souber manejar bem a palavra de Deus, vai perder tempo. Vai estar perdendo tempo trazendo palavras apenas por trazer. Mas o bom não é falar só por falar. O bom é falar sentindo e aceitando o chamado de Deus e tendo convicção que foi Deus que realmente colocou você nesta obra de evangelização. Para concluirmos esta aula, devemos atentar para alguns fatores, alguns personagens que deixaram um marco na história do cristianismo, deixaram um selo, comprovando que é necessário evangelizar também por modo digital, por modo global. Foi o profeta Abacuque. A mensagem pela internet, está dizendo aqui que a mensagem pela internet há de ser clara, breve e objetiva. Então, de outra forma, o que passa correndo pelos sites em busca de novidades jamais será alcançado pelo Evangelho. Portanto, nada de mensagens prolixas, cheias de parênteses e subjetivos. Então, temos que ser mais direto possível, né? Temos que ir diretamente ao assunto. Então, a palavra do profeta Abacuque, ela ia diretamente ao assunto. Ela não criava rodeios, não. E o fato de Eliseu também foi reconhecido como homem de Deus por causa da sua personalidade. Aonde ele passava, era visto pelo seu caráter. Embora ele não tinha a oportunidade de pregar verbalmente, mas a sua vida mostrava que ele era verdadeiramente um cristão autêntico. Então a vida dele falava por ele, falava mais do que as palavras. E terceiro, Paulo, outro exemplo também, o fator Paulo, né? Outro personagem que aonde passava também, ele influenciava as pessoas pelos seus bons costumes, seus bons caráteres. E pela internet não é diferente, não. Aonde estivermos passando, o nosso caráter deve ser mais expresso, deve ser bem mais desenvolvido. Quarto e último lugar, Filipe. A Bíblia fala de Filipe, que ao ouvir que o oficial de Candace, rainha dos Etíopes, lia o profeta Isaías, lá no capítulo 8, né, do Atos dos Apóstolos, quando Filipe viu que aquele oficial estava lendo ali a Bíblia no capítulo Isaías lá no capítulo 53, que foi a passagem que ele leu, que diz que Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, e assim foi falando todos os detalhes do livro de Isaías, do capítulo 53, ele não perdeu tempo não. Filipe foi lá para junto dele, se aproximou daquele oficial e transmitiu a palavra de Deus para ele. Então, não devemos perder tempo com quem está ao nosso lado. Vamos sempre trazer a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Ou seja, em qualquer oportunidade que tivermos, não podemos deixar a oportunidade passar em branco, para não fazer como outros fizeram isso. Mas Filipe não, Filipe aproveitou a oportunidade ali e chegou junto daquele carro e anunciou a Cristo para aquele oficial do rei, e aquele oficial, ele aceitou a Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e ali teve a vida transformada pelo poder do Evangelho, que operava em Paulo, mas também que operava em Filipe, que foi o canal. Filipe foi o canal usado por Deus para que aquele eunuco fosse salvo, para que aquele oficial fosse salvo. Então aqui queremos encerrar
essa mensagem. Espero que todos venham ser edificados, continue sendo regenerado, alicerçado, e que vocês possam entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus está às portas e Ele quer fazer uma coisa diferente na sua vida. Se você der valor a esse sacrifício de Cristo, se você der valor a essas mensagens que o Espírito Santo nos impulsiona a falar para vocês. Então, deixo-vos a paz e até a próxima.